no final dos tempos, os demônios irão se materializar neste mundo. Porque hoje nós não vemos muitas materializações físicas dos demônios, né? Nós sentimos a ação deles, mas nós não vemos claramente como eles são, como eles, né, são físicos. Mas no final dessa era, deste mundo, a palavra de Deus fala que tem dois tipos de demônios que vai causar um grande mal para a humanidade, e a humanidade vai ficar sabendo, e as nações vão ficar apavoradas. E se você ou eu viver nesta época, nós iremos ver esses tipos de demônios, que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 9, que fala da quinta trombeta, né? Que está no versículo 1, que fala que, no versículo 1, fala que foi dado uma chave para abrir o abismo, o inferno. Foi dado para um anjo caído, foi dada uma chave para ele, está aqui no versículo 1, né? E aí fala que foi aberto e saíram desses porões tenebrosos, do abismo aqui no fundo da terra, saíram esses demônios em forma de gafanhotos. E a palavra de Deus fala que eles receberam ordem para atormentar o ser humano. Mas eles não tinham poder para matar, mas sim para judiar, atormentar, né, e fazer barbaridade com o ser humano. E a palavra de Deus fala que, provavelmente está escrito aqui, que aqueles que não eram de Deus, que vai ser tormentado. Porque aqui no versículo 4, fala que tem pessoas que vai ter o selo de Deus nesta época, que é de Deus, são filhos de Deus. Eles não vão receber esse tipo de tormento, né? E no versículo 5 também fala que eles não foi concedido o poder de matar as pessoas, mas sim atormentar como uma picada de escorpião. E no versículo 6 fala que os homens iam entrar em total desespero, que eles iam procurar a morte, mas a morte não vai surtir efeito na vida deles. Eles vão tentar de toda sorte se matar, mas não vai conseguir. E a palavra de Deus no versículo 7 fala o aspecto dos gafanhotos, né? Eles tinham como uma coroas de ouro, está falando, e o semblante dele era como se fosse rosto humano, imagine, né? E tinha cabelos compridos, como se fosse cabelos de mulher, está aqui no versículo 8, e tinha dentes como de leão, eram aparência de um rosto humano, cabelos de mulher e dente de leão. E possuía couraças, e fazia muito barulho, como muitos cavalos, está dizendo. E no versículo 10 fala que eles tinham caudas e ferrões como de escorpião, para provocar tormentos à humanidade por um período de 5 meses, está escrito aqui. E depois, na sexta trombeta, que está aqui no capítulo 9 do versículo 13, fala que tinha 4 anjos, né, que foram soltos, está aqui no versículo 15, foram soltos para comandar 200 milhões de demônios, que vai sair aqui, né, que fala aqui, que no versículo 16, e eles iam matar 30% da humanidade, uma terça parte. Esse ia poder matar sim. Os outros demônios que saíram, ia só fazer tormento, mas esse aqui vai matar 30% da humanidade. E no versículo 16 fala o número deles, 20 mil vezes 10 milhares, que dá 200 milhões de demônios. É muito, muito demônio. É muito demônio. E no versículo 17 vai descrevendo como que é a aparência desses demônios, né? E fala que da boca deles, a cabeça deles parecia a cabeça de um leão, e da boca saía fumaça, fogo e enxofre, quer dizer, matava mesmo a pessoa, né? E a palavra de Deus fala no versículo 18
Eles tinham destruição, fogo, fumaça e enxofre, que era cuspido de suas bocas. Foi morto 30%, uma terça parte de toda a humanidade. E o poder desses cavalos, no versículo 19, estava na sua boca e na sua cauda, porquanto suas caudas eram como cobras, imagine, possuíam cabeça com as quais feriam as pessoas. Imagine, meus amigos, viver nessa época. E a humanidade vai ver tudo isso. É a época em que os demônios vai aparecer a olhos vistos para a humanidade. Mas o interessante é que a palavra de Deus fala que no versículo 21 do capítulo 9, diz assim: da mesma forma não se arrependeram dos assassinatos cometidos, e das suas feitiçarias e da sua perversão sexual. Quer dizer, a humanidade vai estar nesta época numa perversão sexual. Nós já estamos vivendo. Você não pode falar nada. Eles perverteram a sexualidade. Se você falar alguma coisa contra o homossexualismo, contra isso, contra aquilo, você vai para a cadeia. Está aqui, ó. Isso aqui é as perversões sexuais e de todas as formas de apropriação indébita, os ladrões, os mentirosos. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos orar a Deus que eu não viva nessa época, que você não viva nessa época, mas que nós já estamos nesta começo de época, nós já estamos vendo todos os sinais ao nosso redor se cumprir. E aqui no nosso país, como é que está o nosso país? Vê o mundo, como é que está o mundo. Meus amigos, meus irmãos, eu estou aqui como uma atalaia de Deus, abrindo os teus olhos, trazendo a palavra de Deus, para ver se você volta à sobriedade. Se você for de Deus, realmente, se tiver o seu nome escrito no livro da vida, certamente você vai levar isso aqui em consideração.